Noite, irmãos. Que alegria podermos estar juntos hoje, reunidos, louvando, adorando ao nome do nosso Deus. E agora podemos ouvir a sua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Hoje é um dia muito especial, como os irmãos já sabem. Desde pela manhã nós estamos hoje no dia da igreja perseguida, trazendo à memória esses irmãos que são perseguidos, o contexto em que esses irmãos se encontram. Hoje pela manhã nós estivemos aqui numa aula maravilhosa, aprendendo mais a respeito do contexto ali dos irmãos africanos. E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. É o texto que foi proposto para estudarmos nessa noite. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Eu não vou ler o texto agora, à medida que nós formos expondo o texto, eu vou lendo junto com os irmãos. Nós vamos estudar hoje do versículo 35 até o 39. Mas antes de nós começarmos, eu queria orar mais uma vez junto com os irmãos. Então, feche seus olhos nesse momento. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos abrir as Escrituras aqui hoje. Podermos ter essa liberdade de cultuar ao Senhor, louvar ao teu nome. E te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que aqui já estão. E o nosso desejo é que o Senhor fale conosco. O nosso desejo é que o Senhor fale através da exposição das Escrituras. O Senhor me use pela tua graça, pela tua misericórdia, apesar de mim. Que o Senhor fale conosco, pois esse é o desejo do nosso coração. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, em 9 de abril de 1945, Dietrich Bonhoeffer, um importante teólogo e pastor alemão, estava preso em um dos campos de concentração nazista na Alemanha. E aquele dia era um domingo de Páscoa. E um dos seus companheiros de cela pede que ele celebre um culto ali naquele dia, por conta do domingo de Páscoa. Naquele dia ele prega um sermão em Isaías 53, falando sobre o servo sofredor. E logo após isso, ele sai para ser enforcado, junto com outros, por ordem do próprio Hitler. E a última frase desse homem diante da morte é: este é o fim, para mim, o início da vida. Eu não sei se isso acontece com você, mas quando eu leio relatos como esse, de irmãos perseguidos por causa do Evangelho, por causa de Cristo, eu sou muito edificado pela fé deles, pelo testemunho deles diante da morte, diante dos perigos da perseguição, mas também sou muito confrontado por tudo aquilo que eu leio, ouço falar também. E esses dias, enquanto eu preparava esse sermão e revisitava também alguns livros, eu li vários relatos e me deparei com as seguintes perguntas. O que é que motiva os cristãos perseguidos diante da morte? Por que eles fazem o que fazem? Qual é a real motivação de tantos e tantos irmãos permanecerem firmes na fé, mesmo no contexto de países onde a perseguição é extrema, mesmo em contexto onde eles correm o risco de vida, como é o caso de vários países do continente africano, como nós já vimos aqui? Então, pensar sobre a igreja perseguida, querendo ou não, causa isso na gente. Porque a verdade é que essa realidade de perseguição ela está bem longe de nós, cristãos ocidentais. Nós desfrutamos de uma grande variedade de bênçãos que derivam da nossa liberdade religiosa, principalmente aqui no Brasil. Podemos falar livremente sobre a nossa fé, podemos ter diferentes versões de Bíblias em nossas casas, até mesmo no nosso celular. Podemos nos reunir em um templo como esse e cultuar ao Senhor de forma livre. Não precisamos estar sempre olhando por cima do nosso ombro, com medo de que a qualquer momento nós vamos ser presos por portarmos uma Bíblia. Mas essa não é a realidade de grande parte de cristãos no mundo. E o meu objetivo aqui nessa noite não é deixar você se sentindo culpado, se sentindo mal com tudo isso. Até porque Deus é soberano e a liberdade que hoje nós usufruímos
é uma bênção concedida pelo Senhor. O meu objetivo hoje é olhar para a palavra de Deus e aprender sobre o que motiva os cristãos perseguidos a perseverarem na fé até a morte. E eu acredito que o texto aqui de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo nos ajude a responder essas perguntas aqui. Mas antes de mergulharmos nessa pequena porção das Escrituras, eu acho importante nós contextualizarmos aqui um pouco o capítulo 8. O capítulo 8 de Romanos é um dos capítulos mais amados dessa carta. Ele faz parte de um contexto muito maior do que esses 39 versículos aqui, né? Se você notar, Paulo ele começa o capítulo com uma conjunção. No versículo 1, se você notar aí, ele diz, portanto. Ou seja, o que ele vai abordar aqui nesse capítulo é resultado ou consequência do que ele já vem ensinando. Desde o capítulo 3, Paulo ele vem abordando o assunto da justificação pela fé. E como Deus ele opera a nossa justificação por meio de Cristo Jesus. E no início do capítulo 6, o apóstolo ensina sobre como a justiça de Deus opera em nós por meio da santificação. Em como nós somos chamados da morte por causa dos nossos pecados para vivermos em novidade de vida. Então, quando chegamos no capítulo 8, o ponto do apóstolo Paulo é assegurar aos cristãos que tudo aquilo que ele vem ensinando, desde o capítulo 1 da sua carta, pode ser garantido pela ação do Espírito Santo, que opera a nossa santificação, como também pela obra de redenção de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, o ponto central desse capítulo é a segurança que o cristão possui na pessoa de Cristo. E no final do capítulo 8, é simplesmente uma das passagens bíblicas mais sublimes, gloriosas e tranquilizadoras das Escrituras. Esse é aquele texto que quando você lê, quando você medita nele, você se sente abraçado pela graça e pela misericórdia de Deus. Então vamos ao texto. Acompanhe comigo aí o versículo 35. A primeira frase de Paulo aqui é: quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a última de uma série de perguntas retóricas que Paulo vem fazendo no decorrer de todo o capítulo 8. Se você ler, você vai notar isso. A pergunta retórica, ou argumentos retóricos, nós podemos dizer assim, é um artifício que é muito utilizado pelo apóstolo em suas cartas. É uma forma dele cativar a atenção do leitor para um ensinamento importante que ele quer transmitir a eles. Paulo faz muito isso em suas cartas. E essa pergunta aqui do versículo 35 está completamente associada às anteriores que o apóstolo Paulo já fez. Porque, na verdade, essa série de perguntas são ampliações umas das outras, nós podemos dizer assim. Ele diz no versículo 31, se você notar, se Deus é por nós, quem será contra nós? No 33 ele diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E no 34 ele diz, quem os condenará? A resposta para todas essas perguntas que Paulo faz aqui nesse capítulo estão relacionadas à segurança que Deus nos dá na pessoa de Cristo Jesus. E no versículo 35, nós não temos só a última pergunta aqui, mas aquela que representa o clímax de todo o ensinamento do apóstolo Paulo até aqui. Ele já falou, ó, Deus é por nós, ninguém tentará acusação contra nós, ninguém nos condenará. Tudo isso por quê? Tudo isso por causa do amor de Cristo. Esse é o resumo vitorioso que Paulo faz aqui no fim do capítulo 8 de Romanos. E um ponto importante aqui é perceber que o texto diz, quem nos separará do amor de Cristo? Não é quem me separará do meu amor por Cristo. O foco aqui não está no que eu faço ou nas minhas obras de justiça, mas está no imensurável amor de Cristo por seu povo, no que ele fez pela sua igreja. E os que desfrutam desse amor são aqueles que foram justificados por Cristo, que é um assunto abordado por Paulo em capítulos anteriores nessa carta. E ao fazer essa pergunta, Paulo ele relaciona alguns prenúncios
podemos dizer assim, da vida cristã. Olha o que ele diz no versículo. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Todas essas circunstâncias citadas aqui por Paulo são situações vivenciadas, irmãos, na prática, não somente pelo próprio apóstolo Paulo aqui, mas por muitos cristãos do primeiro século que viviam sob ameaças constantes do Império Romano e sob grande perseguição. E é interessante porque, se você notar, parece que Paulo está fazendo aqui meio que personificando essas situações vivenciadas por esses irmãos, como se essas circunstâncias citadas por ele fossem meio que gladiadores, soldados, inimigos armados, que estão ali cercando os cristãos, querendo tirar a vida deles. E a pergunta que fica é: será que esses sofrimentos de não terem o que comer, de não terem o que vestir, essas perseguições e perigos de serem mortos a qualquer momento, decapitados ou até mesmo jogados aos leões, poderiam separá-los do amor de Cristo? Aparentemente, aos olhos humanos, essas situações citadas por ele, que esses irmãos enfrentavam, seriam capazes de separá-los do amor de Cristo. E o apóstolo sabia muito bem que muitos irmãos acabavam enfraquecendo na fé por conta de momentos de tribulação como esses citados por ele. Mas olha o que ele diz no versículo 36 aí. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Olha que interessante, irmãos. Prestem atenção nisso aqui. Paulo ele faz uma citação literal aqui do Salmo 44, versículo 22, que é um salmo que descreve o sofrimento do povo de Israel. E ele faz isso para explicar a esses irmãos o porquê os sofrimentos desse tempo presente não poderiam separá-los do amor de Cristo. O que Paulo está ensinando aqui é que não há nada de estranho ou inesperado nos sofrimentos que os cristãos enfrentam nesse mundo. Porque, na verdade, nós somos como ovelhas que foram marcadas para morrer. A ovelha destinada ao matadouro aqui, irmãos, é marcada para o abate e não para uma vida sem perigo nenhum. Ao citar esse salmo, Paulo ele está chamando a atenção desses irmãos para o fato de que, por causa do Senhor, o povo de Deus ele foi pisado e considerado como digno apenas da morte. A perseguição ela é um sinal da humilhação e do desprezo a Cristo. Talvez as palavras de Jesus escritas pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João, no capítulo 15, versículos 18 e 20, talvez saltassem aqui nesse momento na mente de Paulo, onde Jesus diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. O sofrimento, a perseguição, a violência até a morte, muitas vezes, é uma realidade que sempre estará presente na vida do povo de Deus, irmãos. Nós não podemos nos enganar e negar isso. E as Escrituras, elas testificam isso. Elas falam sobre isso. E esse texto fica ainda mais incrível nas palavras de Paulo no versículo 37. Acompanhe comigo. Ele diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu quero fazer 3 observações aqui nesse versículo. A primeira observação é que quando Paulo diz em todas estas coisas, ele tem em mente o quê, irmãos? Quando ele fala em todas estas coisas, ele tem em mente tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Ele tem em mente todas essas circunstâncias aqui que são desagradáveis. Para em seguida, então, ele dá ênfase na sua afirmação. E a segunda observação que eu tenho para fazer nesse texto é que o aspecto da vitória é enfatizado sobre todas essas circunstâncias que foram citadas por ele.
Ele diz: porém, somos mais que vencedores. Os inimigos de Cristo imaginam que todas essas situações aqui afastam o cristão do seu Salvador. Acreditam que o martírio representa a vitória deles. Mas, segundo Paulo, o empenho desses adversários aqui de Cristo são todos frustrados. Porque, na verdade, todas essas circunstâncias que foram descritas por ele nos aproximam ainda mais do nosso Senhor. É isso que o texto está dizendo. Essas palavras de Paulo representam uma vitória extraordinária e completa e gloriosa do povo de Deus. Aquilo que é para nos matar, aquilo que é para nos fazer sofrer, na verdade, nos fortalece e nos faz crescer ainda mais. Ser mais do que vencedor aqui, segundo Paulo, vai além do que ganhar uma batalha contra os inimigos da cruz de Cristo. Na verdade, é fazer com que esses inimigos sirvam de impulso para estarmos cada vez mais perto do nosso Senhor. E a terceira observação que eu quero fazer aqui no texto é que Paulo, mais uma vez, ele faz referência aqui ao amor de Cristo. Olha o que ele diz: por meio daquele que nos amou. O apóstolo está dizendo que o motivo pelo qual nós somos mais do que vencedores, o motivo pelo qual nós suportamos toda a dor, todo o sofrimento, perseguição neste mundo, não é por causa do meu esforço, não é por causa daquilo que eu faço, mas é por causa do que Cristo fez por nós, é por causa do amor de Cristo, é por causa do que ele fez por nós através da cruz do Calvário. Essa é a força, meu irmão. Essa é a força propulsora que arde no coração dos cristãos e os leva a vencer toda a tribulação, toda a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Este é o fator transcendental que contradiz todas as aparências desse mundo e transforma aquilo que parecia ser derrota em vitória através de Cristo. Irmãos, isso é incrível. Porque basta você olhar para a cruz aqui. Na cruz, os inimigos de Cristo imaginavam que tinham vencido. Na cruz, os inimigos de Cristo imaginavam que tinha acabado ali com aquele falso profeta, como eles diziam. O governo romano acreditou que finalmente aquele conflito entre os judeus havia acabado. Mal sabiam eles que estava só começando, porque ao terceiro dia o nosso Cristo ressuscitou. E o restante da história vocês todos já conhecem aqui. Cristo reina na sua igreja e reinará para todos sempre. Veja o que diz então Colossenses 2:13, versículo 15. Ele vai falar que Cristo expôs naquela cruz a desprezo todos os seus ofensores e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. A cruz representa, irmãos, não somente a vitória de Cristo, mas também de toda a igreja do Senhor. Na cruz, nós somos vitoriosos por meio daquele que nos amou. E percebam que esse triunfo aqui de Cristo, ele não foi obtido por meio de demonstrações de poder, e ele poderia fazer isso como ninguém, nem mesmo pela ausência do sofrimento. Mas tudo isso foi obtido por meio da sua morte, por meio do seu sofrimento na cruz do Calvário. O texto de Romanos 8 segue. Acompanhe comigo os versículos 38 e 39 nesse momento. Olha o que Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo ele diz aqui, porque eu estou bem certo, ele demonstra aqui uma profunda convicção, tanto no que ele já falou, como também no que ele vai falar agora nos versículos 38 e 39. E essa convicção aqui, irmãos, se dá por conta de tudo que o apóstolo já passou em todos esses anos de ministério. Ele fala melhor sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 30. Você pode ler depois em casa, mas ele vai falar sobre as suas prisões,
sobre os seus açoites, sobre os seus perigos de morte, como ele foi apedrejado, os seus naufrágios, os perigos, a fome, a sede, o frio, a nudez. Ele passou por tudo isso. E através desse texto nós podemos perceber que Paulo viveu na pele, de fato, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez e em um futuro próximo, a morte por espada. Ele descreve aqui em Romanos 8 as experiências que ele mesmo experimentou e por isso ele tem a convicção de poder abrir a sua boca e dizer: porque eu estou bem certo. Toda essa confiança que Paulo demonstra aqui, irmãos, não é porque ele é muito bom naquilo que ele faz, mas a sua confiança está em quem? Está em Cristo. No amor que Jesus demonstrou ao dar a sua vida por um pecador igual a ele. E ele sabia que nada poderia separá-lo desse amor. E as expressões que seguem essa afirmativa aqui do apóstolo Paulo no texto têm o objetivo de universalizar, podemos dizer assim, expandir ainda mais aquilo que ele já vem ensinando. Ele quer abranger essa lista que ele já fez aqui, para que não haja dúvida no coração dos irmãos acerca desses sofrimentos. E observe o que ele diz aqui. E ele faz isso em pares, onde essas expressões aqui que ele fala no texto são os opostos uma da outra. Ele diz, observe, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Todos esses opostos apontam para o fato de que nada, nem mesmo a morte ou qualquer outra criatura é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Perceba que o foco no final do versículo 39 não está apenas no amor de Cristo, isso é muito interessante, mas igualmente no amor do Pai. É o amor que entregou o seu próprio Filho. É o amor que esmagou o seu unigênito na cruz do Calvário para estabelecer a sua justiça por causa dos nossos pecados. E ao fazer esse vínculo, Paulo ele está reunindo os dois sujeitos aqui que dão base a todos os seus ensinamentos, que dão base a todo o seu argumento que ele vem sustentando, desde o versículo 31 do capítulo 8. Ou seja, é o amor e a ação de Deus Pai, e o amor e a ação de Cristo. Sem se esquecer, é claro, da ação do Espírito Santo também, que opera em nós a nossa santificação, como Paulo já deixou claro no início do capítulo 8. Que maravilha, né, irmãos? Nós podemos desfrutar de textos como esse, estudar textos como esse, e observar a Trindade operando na salvação dos cristãos. Isso é muito maravilhoso. Isso enche o nosso coração de alegria. Irmãos, diante desse texto, eu gostaria de pensar um pouco no contexto agora da igreja perseguida. E enquanto eu estava preparando esse sermão, eu observei pelo menos 3 aplicações para nós essa noite. A primeira é que me parece, não sei se você já pensou nisso, mas me parece que a igreja perseguida, não só na África, mas em todo o mundo, eles entenderam algo que a igreja cristã no Ocidente se recusa a entender, que é a questão do sofrimento. Porque quando eu olho para relatos de irmãos, como nós já vimos hoje aqui vários, que sofrem perseguição nesses países onde o evangelho é proibido, eu consigo enxergar o que Paulo está ensinando aqui nesse texto. Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. E enquanto eu lia relatos de irmãos perseguidos essa semana, eu me deparei com um relato de um cristão indiano. Ele diz: se João Batista foi decapitado e Jesus Cristo foi morto, por que eu não sofreria por amor a Jesus? Essa declaração, irmãos, comprova que esse irmão entendeu que o sofrimento faz parte da vida cristã. Entendeu que a vida cristã é mais identificada com o sofrimento do que com a ausência do sofrimento. Ele entendeu isso. Ele viu que o sofrimento faz parte de fato
da vida cristã. Porém, falar sobre sofrimento, falar sobre tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, desde pela manhã, é algo que gera um desconforto em muitos de nós. É uma mensagem que escandaliza, que meio que fere o nosso egoísmo, fere o nosso eu. E isso acontece desde o início da igreja, quando Jesus ele chega para os seus discípulos e diz: ei, daqui a alguns dias eu vou ser entregue para ser morto. Pedro, um dos seus discípulos, estava ali, chama Jesus no canto e diz: tem pena de ti mesmo, de modo nenhum isso te acontecerá. Jesus olha para Pedro e diz: arreda, Satanás, arreda. Por quê, irmãos? Porque a mensagem da cruz sempre gerou escândalo, porque ela fala de sofrimento, porque ela fala de dor, porque ela fala de morte. Isso escandalizou os discípulos ali, e escandaliza muitos de nós ainda hoje. Quando Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Esse chamado de Cristo aqui é um chamado para a morte, meu irmão, para o sofrimento. Jesus ele não está te chamando para tomar um café ou para ir para o cinema, ele está te chamando para de fato morrer e dar a tua vida por ele. É isso que significa esse texto. Ele está te chamando a entregar a tua vida a ele de tal forma que, se necessário for, você estará disposto a morrer por ele, sangrar por ele. Esse é o verdadeiro significado do discipulado de Cristo nas Escrituras, meus irmãos. É isso. E quando cristãos ao redor do mundo são perseguidos por amor a Cristo, situações como essas que nós estamos falando aqui de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, se tornam ainda mais e mais intensas. O perigo ele está batendo a porta desses irmãos todos os dias. Todos os dias. E nós somos tão tendenciosos a repudiar essa ideia de sofrimento que às vezes nós olhamos para esses irmãos como se eles fossem pobres coitados. Nós olhamos para eles e sentimos dó no nosso coração quando as Escrituras dizem que eles são bem-aventurados, que eles são felizes de fato por entregarem a sua vida, por morrerem por Cristo. Porém, esses irmãos possuem essa convicção que Paulo fala nesse texto que nós lemos. Eles sabem que servir a Cristo requer um preço, eles sabem que seguir a Jesus implica em sofrimento e perseguição muitas vezes. E mesmo diante da morte, eles não abrem mão de forma nenhuma da fé que eles têm nesse Deus, nesse Cordeiro de Deus que deu a vida por eles. E eu fui muito mesmo confrontado diante de tudo isso na palavra de Deus. E eu quero muito compartilhar isso com você hoje. Será que nós somos entregues à morte todos os dias por amor a Jesus? Ou estamos lutando a todo custo para manter o nosso conforto e não enfrentar nenhum tipo de hostilidade, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de perseguição por causa de Cristo? No que diz respeito à obediência a Deus, será que nós consideramos o nosso conforto e segurança em primeiro lugar? Você já parou para pensar no que é que te causa sofrimento de fato? São sempre coisas relacionadas a você ou você é capaz de sentir dor, de sofrer pelo irmão que está longe, sofrendo na África, como nós já vimos aqui hoje? Às vezes nós falhamos muito em ter uma visão muito denominacional, fechada, focada em nós, quanto igreja local. Quando as Escrituras nos dizem que nós devemos chorar com os que choram. A igreja de Deus é formada por povos de todas as tribos, línguas e nações, como nós já cantamos hoje. E se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Por isso a importância de contribuirmos financeiramente e orarmos por esses irmãos e termos momentos também como esse, o DIP, o Dia da Igreja Perseguida, e trazermos à memória esses irmãos.
Se observarmos os cristãos perseguidos ao redor do mundo, e essa lista ela vai somar mais de 365 milhões de cristãos levados como ovelhas para o matadouro diariamente e enfrentam todo tipo de adversidade por causa da fé em Jesus. E quando nós olhamos ao nosso redor, irmãos, o que nós vemos? Porque da mesma forma, nós também devemos viver essa vida em que, por amor a Cristo, nós estejamos dispostos a renunciar tudo. Paremos um pouco agora nesse momento e pensemos no que é que nós temos renunciado de fato por Cristo. O que é que você tem renunciado? O que nós já perdemos por causa do Evangelho? Será que somos realmente discípulos de Cristo ou somente amigos do Evangelho? Nós temos levado a nossa cruz ou só estamos brincando de ser cristãos? Esses questionamentos são muito válidos hoje, diante do que nós temos estudado aqui, irmãos. Será que estamos dispostos a pregar o Evangelho no trabalho, mesmo que os nossos empregos sejam ameaçados? Nós estaríamos dispostos a sermos cristãos, mesmo sob a ameaça de sermos expulsos de casa pelos nossos pais? Nós estaríamos dispostos a permanecer firmes e defendermos a nossa fé, mesmo diante de ideologias na faculdade ou na escola, seja lá onde você for? Essas são realidades constantes no cenário brasileiro, no nosso cenário. E eu te pergunto se você tem compartilhado desses sofrimentos e perseguições. Porque, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A verdade é que é muito estranho, um cristão que não sofre perseguições de alguma forma, seja no âmbito intelectual ou até mesmo no âmbito físico, porque esse é um sinal que nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo. E a outra coisa que eu aprendo aqui é sobre o que é ser um vencedor de fato. Segundo os padrões desse mundo, irmão, ser um vencedor, ser alguém que venceu na vida é o quê? É ter o carro do ano, é morar num condomínio de luxo, ter muito dinheiro na conta, viajar para qualquer lugar do mundo a hora que quer, e por aí vai. E muitas igrejas até compartilham de ideias como essas, e talvez seja até por isso que tais irmãos, tais cristãos não sofram as dores na perseguição, porque eles já se moldaram aos padrões do mundo. Algumas igrejas até fazem campanhas, o culto da vitória, né? Isso era muito comum de onde eu era. É o culto da vitória. É 10 passos para você ser um vencedor. 10 passos para você conquistar a sua vitória. Mas quando eu olho, irmãos, para as Escrituras, eu não consigo de forma nenhuma, e eu já tentei fazer isso, mas eu não consigo de forma nenhuma enxergar Jesus prometendo essas coisas. O que Jesus promete é uma cruz, o que Jesus promete são dores, são sofrimentos e perseguições. Por quê? Porque esse é o verdadeiro evangelho que é anunciado nas Escrituras. Enquanto o mundo diz que ser um vencedor é ter coisas, as Escrituras afirmam que para sermos mais do que meros vencedores, nós precisamos entender que os sofrimentos desse mundo, na verdade, não são derrota. Muito pelo contrário, esse sofrimento nos aproxima ainda mais do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Nos levam e nos aproximam mais dos braços do nosso Senhor. Quanto mais o cristão verdadeiro sofre, mais ele se apega a Jesus, mais ele está próximo. É quando nós entendemos isso de fato, irmãos, que nós também passamos a ter alegria nos sofrimentos. Porque nós entendemos que os sofrimentos e tribulações desse mundo são momentâneos, mas a glória que nos espera será de fato uma glória eterna. Nós passamos a enxergar que até os sofrimentos e perseguições, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é por isso que quando lemos as histórias dos mártires da igreja,
Nós percebemos e nós vemos vários relatos de homens e mulheres que, enquanto eles eram levados para serem queimados vivos na fogueira, os soldados tinham que arrancar as línguas deles, porque eles não paravam de louvar e adorar ao Senhor, mesmo diante da morte ali naquele momento. Todas essas coisas eles faziam porque eles sabiam que em tudo isso eles eram mais do que vencedores. E é por isso que você não vai ver em lugar nenhum Jesus ou qualquer outro apóstolo pedindo para a igreja orar para que a perseguição e o sofrimento acabem. Você não vai encontrar isso. O que você vai ver é Pedro e João, logo após terem sido presos e soltos da prisão, eles se reúnem com a igreja do Senhor e começam a orar. E o que é que eles dizem? No capítulo 4, versículo 29 de Atos, eles orando dizem: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Percebam que eles não oram para que eles não sejam mais presos, para que eles não sofram. Eles oram pedindo ao Senhor para conceder intrepidez, para que eles continuem anunciando a palavra mesmo diante da perseguição. E eles se consideram, eles ficam alegres pelo fato de Deus considerar eles dignos de padecerem por amor a Cristo, de sofrerem por Jesus. Isso é muito legal. Paulo, quando ele está preso, ele vai escrever a sua carta aos Filipenses, e uma das coisas que ele mais fala naquela carta é sobre a alegria, e ele está preso. Mas ele entendeu que as suas prisões cooperam para o avanço do Evangelho. E isso é o suficiente para que ele tenha de fato a alegria, porque ele sabe que ele é um bem-aventurado em Cristo Jesus. A igreja primitiva, irmãos, entendeu de fato o que é ser mais do que vencedor. Entendeu que o que é derrota para o mundo tem sabor de glória eterna para os cristãos. E você que está aqui hoje, você, meu irmão, será que o mundo olha para você e diz, fulano de tal venceu na vida, olha o que ele tem. Será que para você a vitória está condicionada às coisas que você tem, naquilo que o mundo ele pode te proporcionar? Será que quando você olha para textos como esses que nós lemos hoje, o seu coração treme diante do Senhor e tem o desejo de alcançar essa glória, essa bênção, que é ser mais do que vencedor em Cristo Jesus? Ou você só está satisfeito com aquilo que o mundo diz que você é? Talvez, se você tem vivido assim, você não entendeu realmente o Evangelho. E hoje é um dia que você tem que se arrepender da vida que você tem levado. E precisa se voltar urgentemente para os braços do Senhor. E a terceira e última aplicação que eu entendo desse texto é que eu iniciei, se você percebeu, esse sermão trazendo à memória os nossos irmãos perseguidos, trazendo os seguintes questionamentos, perguntas. O que é que motiva eles? Por que eles fazem o que fazem? Por que eles perseveram na fé até diante da morte? E talvez você até se pergunte qual é o segredo deles. O que é que eles fazem? Qual é o segredo desses irmãos de perseverarem? O texto sagrado diz que não se trata deles, se trata de Cristo. É o que Paulo diz, por meio daquele que nos amou. É o texto que está dizendo, irmãos. O amor de Cristo é a real motivação que está por trás de cada cristão que suporta os sofrimentos da perseguição. É por causa do amor de Cristo que esses homens e mulheres não negam a fé em Jesus e perdem casa, perdem família, perdem emprego, perdem seja lá o que for. Porque eles encontraram o maior tesouro que um homem pode ter na vida e eles não vão abrir mão desse tesouro de forma nenhuma. A verdade, meus irmãos, é que, como diz o texto sagrado também de 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não existe algo que torne os cristãos perseguidos superiores a nós. Não existe. Alguns até tentam encontrar, mas não existe algo que torne eles superiores. O foco não está sobre eles ou sobre algo que eles façam. O foco está em Cristo.
Eles foram atraídos, eles foram atingidos pelo amor de Cristo. Eles olharam para a cruz do nosso Senhor e, diante de tamanho amor, eles se renderam a esse Senhor. Eles de fato entenderam que a cruz mostra o quão pecadores eles são e como o Pai foi amoroso em entregar o seu Filho unigênito para morrer pelos seus pecados. E todo esse amor que eles observam na cruz faz com que eles se apeguem a Cristo e o amem de fato e de verdade. Essa, irmãos, é a segurança, é a convicção do amor inabalável de Deus por nós, que nos dá a garantia de que jamais estaremos sozinhos, jamais. Depois de reconhecer e sermos inundados por esse amor, somente após isso, podemos dizer, por amor de ti. Porque é impossível que haja qualquer demonstração de amor da nossa parte, sem que primeiro nós reconheçamos o seu grande amor por nós. É olhando para o seu amor, confiando nele, que nós podemos dizer, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Porque não há outro amor maior do que o de Jesus. E é por causa do amor maior dele por nós que nós suportamos absolutamente tudo, a ponto de enfrentar até mesmo a morte. É somente por esse amor que nós podemos também amar os nossos inimigos. Como nós lemos aqui, como nós vimos vários cristãos que perdoam os seus inimigos, mesmo diante de perseguição e morte. Pois não há outro caminho para suportar a dor e perdoar aqueles que perseguem, se não for mediante ao grande amor de Deus. E eu te pergunto hoje, você foi atraído, você foi alcançado por esse amor? O amor de Cristo, ele te constrange de tal forma que você não vive mais para si mesmo, mas por aquele que morreu e ressuscitou por ti? Ou esse amor não te satisfaz de fato e você procura amor nas coisas que esse mundo pode te proporcionar? Será que de fato as flechas do amor de Cristo foram cravadas no nosso coração e nada mais nesse mundo nos satisfaz se não for o amor do nosso Senhor? Eu convido você hoje a olhar para a cruz de Cristo. Veja os cravos em suas mãos. Veja o seu corpo dilacerado. Veja ele sendo escarnecido pelos seus ofensores. Veja ele ali suportando toda a dor, todo o sofrimento por causa dos meus e dos teus pecados. O que tamanho amor, o que tamanho perdão, o que tamanha graça gera em você, meu irmão. Você se rende a esse Cristo, você se dobra diante dele, diante da sua cruz, em adoração a ele, em reconhecer de fato esse amor que te alcançou. Esse amor de Deus manifestado na morte de cruz, esse amor do Senhor que eu estou falando aqui, me espanta muito, irmãos. Me espanta muito. Como pode ele, que é o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, que me conhece como ele me conhece, e ainda assim me amar com amor eterno? Como pode? Isso é inexplicável. Se você tentar entender isso, você não vai conseguir. Não vai. Esse amor de Deus manifestado na morte de Cristo me espanta muito e me leva a entender o que Paulo diz no capítulo 5 de Romanos, no versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixa eu te dizer uma coisa nesse momento, eu peço a sua atenção. Deus não amou você por causa dos seus méritos. Deus não amou você por causa daquilo que você faz ou deixa de fazer. O Senhor amou você apesar dos seus deméritos, apesar de quem você é. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós fracos, sendo nós ímpios, pecadores e inimigos da cruz de Cristo. Esse amor não pode ser medido de alguma forma, eu não posso compreender a altura ou a profundidade, ou o comprimento ou largura. A única coisa que eu posso fazer diante de tal amor é me render a esse Deus glorioso.
me prostrar diante dele. A cruz, ela não foi a causa do amor de Deus por nós. Ela foi a consequência desse amor. Cristo, ele não foi à cruz para Deus amar você, para que Deus amasse você. Cristo foi à cruz porque Deus nos amou com amor eterno, desde a eternidade, meus irmãos. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado na eternidade pelos seus eleitos. E apesar de nós, dos nossos pecados, da nossa rebeldia, da nossa desobediência, de nós virarmos as costas para Deus, de zombarmos do Senhor muitas vezes, Ele em nenhum momento recuou do seu plano eterno de dar o seu Filho por nós, miseráveis pecadores, para morrer em nosso lugar e nos dar, de fato, a vida eterna. O homem sem Cristo, como eu falei, que não experimentou esse amor, as únicas coisas que ele pode esperar dessa vida são somente as coisas que o mundo pode oferecer. Uma vida farta, um bom casamento, filhos, um bom emprego, a possibilidade de se aposentar e ter uma velhice tranquila. Para ele isso é o suficiente, para ele venceu na vida. Mas quando você experimenta, de fato, o amor de Cristo, e olha para a cruz e vê o Deus encarnado que se entregou pelos seus pecados, todas as coisas desse mundo são minimizadas, todas as coisas desse mundo são esmagadas diante de tamanho amor, porque agora você conhece a Ele, agora você conhece a promessa de vida eterna com Ele. E o que é uma vida tranquila aqui nesse mundo comparada à eternidade que nós teremos com o nosso Senhor? Que você responderia diante disso? É por isso que esses irmãos e mulheres, eles não recuam frente ao sofrimento. Apesar das dificuldades, eles se entregam aos açoites, porque eles contemplam algo muito maior do que esse mundo pode proporcionar. O que foi que Estevão viu, irmãos? O que ele viu enquanto as pedras o acertavam, enquanto o sangue escorria pelo seu rosto? O que Estevão viu? O texto diz que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus para o recebê-lo. Homens como Estevão não foram pobres coitados, eles não perderam nada desse mundo, muito pelo contrário, eles ganharam a coroa da verdadeira vida. Eles ganharam essa coroa. Eles ouviram da boca do seu Senhor: vinde, benditos de meu Pai, e desfrutai desse reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que coisa gloriosa ouvir isso da boca do nosso Senhor. Esses homens entenderam que com Cristo não há percas. Por mais que eles percam a vida nesse mundo, eles já garantiram a vida eterna. E talvez você que está aqui hoje me ouvindo conosco e ainda não é um cristão de fato, tenha sido atraído até aqui hoje por causa desse amor. Talvez esse amor tenha lhe chamado a essa atenção. E a única coisa que você pode fazer hoje é se arrepender e se prostrar em rendição a esse Deus amoroso e começar a caminhar rumo à eternidade com Cristo. Para concluir, irmãos, aqui está o segredo. Aqui está o segredo final. Suportar todas as aflições por amor a Cristo e permanecer a Ele só é possível por meio do próprio Jesus Cristo. Aquele que suportou todos os sofrimentos, todas as dificuldades, que como um cordeiro para o matadouro, enfrentou a morte e ressuscitou ao terceiro dia. É somente por meio dele que nós podemos ser mais do que vencedores, pois essa não é uma vitória nossa, não é. É uma vitória de Cristo, é a vitória da cruz do nosso Senhor. Então que nós reconheçamos hoje o imensurável amor de Deus por nós. E com base nisso eu convido você que a sua vida seja hoje completamente dedicada ao Senhor de fato. Que o nosso descanso e a nossa confiança estejam somente nele. E que mesmo sobre todos os tipos de dificuldades, sejam elas qual for, ainda que como ovelhas para o matadouro, ainda que como destinados a morrer,
Sejamos confiantes de que em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A garantia da nossa vitória está no seu inabalável amor por nós. É isso que nos mantém firmes, de fato. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, Pai. Diante de tamanho amor que o Senhor demonstrou por nós na cruz do Calvário, nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a esse amor. E, de fato, nada mais nos satisfaz nesse mundo a não ser o Senhor Jesus. Que isso, Pai, seja de fato uma verdade nos nossos corações. Assim como é uma verdade na vida dos nossos irmãos perseguidos, não só na África, mas em todo o mundo. Que suportam toda a dor, toda a aflição, toda a perseguição, porque eles sabem que nada os separará do amor de Cristo. E eles têm essa convicção, e que nós, cristãos ocidentais, que nós aqui no Brasil, que nós, quanto igreja local, tenhamos essa verdade em nossos corações, que nada nos separará do amor de Cristo, que nada nos separará de Ti, Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.